Nessa aula do nosso curso de redes neurais e Deep Learning, nós vamos aprender como usar o framework Keras. Então, é uma aula de introdução aqui a esse framework, essa API que a gente vai usar para criar redes neurais, configurar aí uma rede neural. Então, o objetivo, então, é mostrar uma aplicação. Nós vamos usar aquela mesma aplicação que a gente já viu na aula passada, dos dados da ionosfera, problema de classificação binária. Só que agora nós vamos mostrar como desenvolver aquela aplicação usando o Keras. Então, o Keras é uma API, ou seja, uma biblioteca aí de código em Python, código aberto aí, que a gente pode usar para criar redes neurais, e ela roda sobre o TensorFlow, CNTK ou Theano. Nesse exemplo aqui a gente vai usar o TensorFlow. Bom, então o problema que a gente vai tratar aqui, né, é o mesmo que a gente já viu na aula passada, de classificar os sinais coletados da ionosfera terrestre. Então, passando bem rapidamente aqui só para refrescar aí. Esse dataset é composto por 33 atributos que representam os sinais coletados da ionosfera, que são elétrons livres aí da ionosfera. Então, a saída dele, que é um problema de classificação binária, é classificar a saída como good ou bad, onde o good aqui significa que a partir dos elétrons livres aí foi detectada algum tipo de estrutura, algum objeto, e bad se não foi detectado. Bom, nós vamos implementar inicialmente, essa aula eu vou dividir em mais de uma parte aí. Na primeira parte nós vamos implementar a mesma arquitetura que a gente já fez anteriormente aí, só que antes a gente criou a rede neural do zero, fez toda a codificação do zero. Agora a gente vai criar essa mesma estrutura aí, essa mesma configuração, usando o Keras, um framework. Então é aquela arquitetura que a gente tem um único neurônio, né, implementando aí um classificador da regressão logística. Então ele faz uma transformação linear e não linear, usando a função sigmoide, usa a função de custo aqui da regressão logística. Então ele vai estar implementando essas fórmulas aqui. Só que agora a gente não vai ver isso no código, porque vai estar transparente, aí, embutido na API Keras. Bom, então a gente vai usar aqui alguns pacotes. Então, basicamente aqui a gente vai usar o TensorFlow, e dentro do TensorFlow, então, a gente tem o Keras. Então, primeiro a gente vai fazer o pré-processamento dos dados. Então, aqui eu vou só repetir o código que a gente já viu na aula anterior, né? A gente pega a fonte dos dados aqui, é o Kaggle. Então, só chamando a atenção aqui, o Kaggle é um site, aí, uma plataforma que é muito útil para quem quer trabalhar com aprendizagem de máquina. Ele possui lá vários datasets disponíveis, livres, e vários exemplos de código que as pessoas submetem lá, participam de competições, vocês podem participar de competições do Kaggle. Então é bem interessante, é um site bem interessante aí para aprendizagem de máquina. Então esse dataset eu obtive de lá, nesse link. Então a gente faz o pré-processamento, né? Basicamente aqui, passando rapidamente, a gente faz a leitura dos dados, converte aqui uma coluna que não é valor numérico, a gente converte para numérico, exclui uma coluna, e aqui tem um exemplo então dos nossos dados. Depois a gente renomeia a coluna aqui para separar a coluna que representa a classe e codifica ela como 0 ou 1, então para transformar num problema de classificação binária. E em seguida a gente particiona os dados aí em conjunto de treino e teste, usando a função treino test split do scikit-learn. Então cria dois conjuntos aí de treino e teste, que a gente chama aqui do x de treino e o x de teste, e o y, que é a resposta. Depois a gente faz uma transformação aí nos dados para padronizar a escala aí dos valores, usando então também a função fit transform aí do scikit-learn. Então esse é o pré-processamento que a gente já tinha discutido na aula anterior, eu passei bem rapidamente aqui. Então agora vamos chegar mais próximo aqui do que interessa para essa aula. Bom, naquela implementação que a gente fez lá
com código a partir do zero, a gente usou um formato que a entrada dos dados para a rede neural, cada linha representava um atributo e cada coluna uma instância. Isso é o formato mais didático, mais fácil de visualizar quando a gente faz aquela implementação da rede neural. E é o formato que a gente encontra aí em diversas referências bibliográficas e livros. Mas o Keras adota um padrão ao contrário. Ou seja, no formato de entrada aqui de dados do Keras, as linhas vão representar as instâncias, ou seja, os exemplos, e as colunas representam os atributos. Então, só chamando a atenção que isso é invertido em relação ao que a gente viu anteriormente. Mas é só uma questão de padrão, não interfere em nada no resultado aqui. O Keras usa esse padrão porque é o mesmo padrão que a gente usa geralmente em outros algoritmos de aprendizagem tradicionais, aprendizagem de máquina tradicionais, inclusive o padrão aí do Scikit-learning. Então, para continuar no mesmo padrão, inclusive ele é até mais fácil de visualizar quando a gente pensa nos dados aqui como uma planilha. É o mesmo padrão aqui de uma planilha, né, onde as colunas representam os atributos e as linhas representam as instâncias. Então, o Keras adota esse padrão. Então, aqui, em relação ao exemplo que a gente viu na aula passada, a gente não vai fazer a transposição desses dados. Eles já estão prontos, então, para entrar aí no framework do Keras. Bom, então aqui para mostrar isso, eu imprimo aqui e atribuo nessas duas variáveis, né? É o número de atributos e o número de exemplos. Então, NM aqui vai ficar invertido em relação ao que a gente tinha visto antes. Então, aqui eu imprimo os formatos desses vetores aí. Então, a gente pode ver aqui que eu tenho 33 atributos, 280 exemplos. Então, o formato do X aqui é 280 por 33. O formato do Y é 280, que só tem uma coluna. Desculpa, só uma coluna. E a gente tem 71 instâncias aí para teste. Bom, então, visto esse pré-processamento, a gente pode agora realmente entrar aqui, né, na estrutura do Keras para a gente entender isso. Então, vamos discutir aqui como que a gente faz a definição do modelo em Keras. Então, é bem intuitivo, porque o Keras tem implementado, realmente o modelo do Keras é implementado com uma sequência de camadas, igual é numa rede neural. Então, o que a gente precisa fazer é configurar cada uma dessas camadas. Então, nesse exemplo que a gente vai fazer aqui agora, na primeira parte do exemplo, a gente vai configurar uma rede que tem só um neurônio, só para a gente comparar com o que a gente tinha implementado antes. Então, apenas um neurônio, para começar. Depois nós vamos, na próxima etapa aí da aula, eu vou modificar essa configuração. Então, como ela é um problema de classificação binária, eu vou usar a função de saída, que é de ativação lá, que é o sigmoid. Então, aqui tem uma documentação da classe model, que a gente vai usar aqui para criar esse modelo, e um link aqui onde eu tenho as funções de ativação disponíveis. Uma grande vantagem de usar o Keras, ou outros frameworks, tem aí, por exemplo, o PyTorch, é que eles já têm essa implementação toda pronta. Ou seja, toda aquela estrutura que a gente implementou do básico já está pronta, e com diversas opções aí de configuração sobre tudo que vem surgindo de novo aí nas redes neurais. Então, é muito mais fácil a gente usar um framework desse. Então, nesse caso aqui, eu tenho assim, todas aquelas funções de ativação, tipo ReLU, a tangente hiperbólica, o softmax, está tudo implementado aí. Então, a gente só precisa saber como usar. Então, a ideia desse exemplo é mostrar como a gente usa isso. Então, vamos começar com uma configuração bem simples aqui de um único neurônio com a função sigmoid, implementando então o nosso classificador da regressão logística. Então, basicamente, aqui até o código, a gente tem que fazer o seguinte. Ele tem alguns métodos prontos aqui, né? Então, por exemplo, o input. Então, Keras.input, a gente vai definir o formato da nossa entrada. Então, eu passo comparando o formato aí, que no caso vem do conjunto de treino X, a coluna aqui que representa o número de atributos. O número de instâncias fica em aberto, mas você pode definir aqui também. Então, o resultado dessa função, eu atribuo essa variável inputs, e eu vou usar, então, na sequência, então eu uso essa variável aqui para
para dizer de onde vêm os dados da próxima camada. Então, existem dois padrões diferentes. Eu poderia pegar os métodos, instanciar, chamar lá cada um dos métodos do Keras, que chama sequential, e colocar essa configuração lá. Mas eu vou adotar esse padrão aqui, ó, que eu simplesmente vou colocando em sequência mesmo as camadas a partir da camada anterior aqui, ao invés de usar o método add, que vai adicionando camadas. Dá no mesmo, essa é só uma anotação mais simplificada aqui. Mas é que vocês vão encontrar, às vezes, outra forma em códigos prontos aí. Então, ele tem aqui o keras.layers, tem aqui o método dense, que é onde a gente coloca essas camadas da nossa rede neural densa, que é o nosso multilayer perceptron. A gente usa o dense para configurar isso. E aí eu configuro, basicamente, assim, todos esses métodos aqui têm vários parâmetros, eu estou colocando só os mais básicos, para a gente começar a entender, mas eu configuro basicamente aqui o número de unidades, ou seja, o número de neurônios e a função de ativação. Então, aqui eu coloquei units igual a 1, significa que eu tenho um neurônio só nessa camada. E defino a função de ativação como sendo sigmoide, usando mesmo a palavra sigmoide. Então, com isso, eu estou criando aqui uma camada que tem um neurônio com função de ativação sigmoide, e a entrada dela vem do inputs, que eu defini antes aqui, o formato da entrada. E eu tenho que definir, então esse aqui já é a minha saída, que a minha rede é simples, então eu chamei de outputs. Então eu defini, fiz essa configuração. Aí depois eu crio o modelo. Então vou colocar na variável model, chamando aqui o método model, onde eu defino basicamente de onde vêm as entradas e qual que é a camada de saída. Então a minha entrada vem do inputs, que é essa configuração que eu fiz antes no início aqui, e a saída já é essa única camada oculta que tem aqui, que eu chamei de outputs. Então basicamente é isso que eu faço para configurar o modelo. Então eu estou definindo aqui como que é a configuração do meu modelo. Depois é só uma checagem aqui, eu pego o conjunto de treino aqui só para ver se ele processa corretamente aqui. E usei o meu model, que está definido aqui. E depois eu imprimo o formato dele aí. Então só para mostrar que ele se adaptou aqui sem erros e tem 280 instâncias. Bom, se eu quiser conferir se minha configuração está correta, eu tenho o método summary. Summary aqui do meu modelo, então model.summary, ele vai imprimir para mim a configuração que eu acabei de fazer ali. Então, por aqui a gente pode conferir se a nossa configuração está certa. Observe o seguinte, ele tem 3 colunas aqui, que mostra a camada, primeiro mostra a camada, então a gente tem uma camada, ele vai dando nomes para elas aqui, chamou de input 1, que é a camada de entrada, input layer, camada de entrada, e qual que é o formato da saída dela aqui. O formato non-33 significa que tem um non, que significa um número indeterminado de linhas, né, e 33 colunas, que significa os atributos. Tá? Então, como é só a entrada, não tem nenhum parâmetro configurável ali. Já a próxima camada, a camada densa, a gente tem o formato non-1, ou seja, só tem uma unidade aqui, e ele tem 34 parâmetros. O que são os 34 parâmetros? São os 33 pesos que vêm de cada uma das entradas, mais o B, né? São 34 parâmetros. Então, como a minha rede só tem isso, o total de parâmetros é 34. Então, ele mostra aqui o total de parâmetros da minha rede, o total de parâmetros treináveis, né? Eu consigo treinar aqui a partir do conjunto de treino e ajustar. São exatamente esses mesmos 34 aqui nesse caso. Bom, então, esse é o primeiro passo, é definir o nosso modelo. Usar o Keras para definir o nosso modelo, configurando a nossa rede. Então, a partir disso, eu consigo configurar redes aí com vários neurônios, com várias camadas. A gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Vamos começar só com um único neurônio, uma única camada oculta aqui. Bom, então eu vou dividir a aula aqui. Na próxima aula, eu continuo explicando o exemplo. Então, a gente vai ver como compilar esse modelo e fazer o treino, a predição, nas próximas etapas aí. Ok?